Shalom, povo de Deus. Shalom, shalom. Obrigado, podemos tomar os nossos assentos. Fica lindo quando o filho apresenta o pai. Por isso, não matem os vossos filhos. Cuidem dos vossos filhos. Amém? Sinto-me honrado, lisonjeado, ouvindo o homem de Deus, o Bishop Kilandani, hoje me apresentando num palco como este. Sinto, as pessoas não se vê, não percebem o que estou a sentir dentro de mim. Les personnes ne voient pas, ne sentent pas ce que je sens. É aquela alegria Et cette joie de ser apresentado por um filho que criaste. et pour être présenté par un fils que vous avez fait croître. Amém. Amen. Obrigado, homem de Deus. Merci l'homme de Dieu. Saúdo a vossa presença, Je salue votre présence, dos eminentes homens de Deus les éminents hommes de Dieu e alguns dos nossos dirigentes eclesiásticos que lideram as nossas plataformas vulgarmente chamadas de polos nos bairros. Obrigado pela vossa et presença. certains de nos leaders qui dirigent notre plateforme qui sont ici. Não sei Merci se estou a pour ver votre bem se présence. o apóstolo Antônio. Je ne sais pas si je vois bien sur l'apôtre. Não me faz isso, filho. Ele vem do Wisdom muito longe para Il acompanhar vient de Ouige, esses de la assentos. province Por de favor, Ouige. não foste acolhido ontem porque não estavas presente. Tu Pode n'étais pas colocar-se em pé. présenté, tu peux te mettre debout pour que tu sois présenté. Ele não é filho até, ele é neto. Il n'est pas un fils, mais c'est le petit-fils. A liderar uma obra tremenda no Wisdom. Il est en train de diriger une grande église à Ouige. Disse-me que pai estarei lá e ele deslocou-se do Wisdom Et il m'a promis que Père, je serai là. e chegou até aqui para acompanhar isso. Et il est venu jusqu'ici pour accompagner. Sinto muito, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua Et Dieu te presença. bénisse. Merci beaucoup pour ta présence. Temos aqui a delegação que veio do Lubango, Nous avons aussi une délégation qui vient de Lubango, de cinco pessoas. de 4 personnes. E hoje chegou uma delegação também dos meus filhos que vêm do Cunene. Il y a aussi aujourd'hui une délégation qui vient de Kunene qui vient aussi aujourd'hui. Uma delegação do IGE, Une délégation de Ouige. mas alguém do IGE acabou de chegar. Plus quelqu'un de Ouige qui vient d'arriver. E os que virão de Benguela, todos eles trabalham. Et ceux qui devaient venir de Benguela, ils travaillent. Pediram a permissão, mas serão dispensados a partir de quinta-feira. Ils ont demandé la permission, mais il leur sera donné à partir de jeudi. E quarta-feira, logo que eles terminam o serviço, apanham a estrada, a correr até aqui. E quinta-feira de manhã teremos até também aqui a delegação de Benguela. Le mercredi, après leur service, ils vont prendre un bus et viendront le jeudi, ils seront aussi avec nous. E eu falo aos meus filhos que estão aqui em frente, Josué, Et je parle à mon fils qui est ici devant Josué. Vasco, Vasco. entendam, não a delegação do Quando Cubango. Vocês estão aqui porque se encontraram em Luanda. E- Mas eu espero que no próximo ano vocês dois tragam uma delegação grande do Quando Cubango. Et vous êtes ici parce que je dis qu'il n'y a pas une délégation qui vient de Kwando Kubango, mais je mérite qu'à la prochaine qu'il y ait une grande délégation qui viendra de là. Amém? Amen. Conferência escola. La conférence, c'est une école. Razão pela qual vão notar que na nossa grelha de pregadores tem muito mais mestres. Et la raison pour laquelle nous allons comprendre que dans la liste des prédicateurs, il y a plus des enseignants. Além do Bishop Pombo, À part le bishop Pombo, que é o avivalista. qui est une personne très vive, Não, avivalista. une personne qui est, on peut De dire, réveil. réveillée. E temos mais mestres. Et nous avons plus des enseignants. Significa dizer que nós vamos aprender. Et cela veut dire que nous allons apprendre. É uma escola. C'est une école. Eu preciso e você precisa. Moi, j'en ai besoin, vous aussi, vous en avez. Amém. Amen. Seguem coisas importantes que se ensina a servos. Et certaines choses importantes qui doivent être enseignées à des serviteurs. E servirás melhor. Et pour mieux servir. Tenho muitas coisas para dizer. J'ai beaucoup de choses à dire. E tenho pouco tempo para dizer essas Et coisas. j'en ai peu de temps pour en dire.
Amém? Amen. Ontem eu comecei explicando, falando de um ungido que todos nós conhecemos. Quem é um ungido? Et hier, j'avais commencé à parler sur l'oint, que tout le monde qui est un oint de Dieu. E depois eu mostrei biblicamente a realidade do cruzamento entre o vil e o precioso. Après, j'ai montré la vraie réalité qui existe entre ce qui est vil et ce qui est précieux. É uma realidade bíblica. C'est une réalité biblique. Significa dizer que isso acontece. Et cela veut dire que cela arrive. Quando acontece, deixam o ungido num dilema. Et quand cela arrive, ça mène un oint dans un dilemme. Não sabe qual a opção tomar. Et sans savoir quel type d'option à prendre. Mas eu queria dizer-vos, querido irmão, Mais je voulais vous dire, bien-aimé, o Deus que te chamou le Dieu qui t'a appelé tem um propósito para o teu ministério. il a un but pour ton ministère. E não toma o ministério de alguém como modelo do teu ministério. Ne prends pas le ministère de quelqu'un d'autre comme le modèle de ton ministère. Pedro não foi Paulo, Paulo não foi Pedro. Pierre n'était pas Paul et Paul n'était pas non plus Pierre. Amém? Amen. Foram todos chamados por Deus. Ils étaient tous appelés par Dieu. Antes de abordar o meu assunto de hoje, deixa eu dizer uma coisa. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Nós apenas avançamos Nous avançons quando vou em direção do meu objetivo. et quand nous allons à la direction où je vais à la direction de mon objectif. Estás comigo? Vous êtes avec moi? O meu objetivo é aqui onde o profeta está. Mon objectif est là où est le prophète. Estás comigo? Vous êtes avec moi? Deixa eu mostrar-te uma coisa. Laisse-moi te montrer quelque Vou te chose. fazer pergunta. Après, je vais te faire une question. Primeiro, vê o que eu estou a fazer. Premièrement, vois ce que je fais. Se eu faço isso, avanço ou recuo? Si je fais ça, j'avance ou je... Enquanto que eles estão a responder, você está a interpretar. Eu vou te ouvir porque estás a usar o micro e não vou lhes ouvir. Fazendo isso, avanço ou recuo? J'avance ou je recule? E quando faço isso, avanço ou recuo? Et quand je fais ça, j'avance ou je recule? Mas quando o meu objetivo está aqui, Et lorsque mon objectif est ici, Deus chamou-me para chegar aqui. Dieu m'a appelé pour arriver jusque là. Estou a avançar ou estou a recuar? J'avance ou je recule? Estou a recuar avançando. Estou a recuar avançando. Je recule en avançant. Amém? Amém. Então, avançar ou recuar não depende da ação que estás a fazer, depende do objetivo que deve alcançar. Avancer ou reculer, ça ne dépend pas de la manière dont vous avancez, mais ça dépend de l'objectif où vous avancez. E o meu objetivo está aí. Mon objectif est là. Estou a avançar ou estou a recuar? Estou a J'avance ou je avançar recule? recuando. J'avance en reculant. É por isso, Et pour cela, podes fazer algo no teu tu ministério. peux faire quelque chose dans ton ministère. Todo mundo a te aplaudir, Tout le monde a t'applaudi, dizendo que estás a avançar. disant que tu avances. Estás a avançar segundo os Tu homens. avances selon le Mas son. pelo objetivo que Deus te chamou, L'objectif que Dieu t'a você appelé, está a vous êtes en train de recuar. reculer. Gostaria que alguém avança de J'aimerais que verdade. quelqu'un avance vraiment. Só avançarás. Et seulement ceux qui avanceront, Você só tu avançarás avanceras se você conhecer si tu connais o propósito de le Deus but de Dieu para o teu ministério. pour ton ministère. Senão, Sinon, poderás avançar recuando. tu avanceras en Aliás, reculant. poderás recuar, Ou tu reculeras, reculeras. Aleluia. Será que entendemos? Nous avons Por compris. isso, se você copiar Et pour o cela, ministério de alguém, si vous copiez le ministère de quelqu'un, porque construiu uma catedral, parce qu'il a construit une cathédrale,
E vai dizer o quê? Tu diras quoi? Ele também está a conseguir. Lui aussi Ele também, était arrivé. eu estou a conseguir Moi, j'arrive em relação en relation ao que ele fez. à ce qu'il fait. Mas em relação ao Mais propósito par rapport au de but Deus de para Dieu, mim, par rapport à ma como o vie, propósito não era uma catedral, et comme toi, le but de ta vie n'était pas de faire une todo cathédrale, mundo me aplaude, tout le monde peut t'applaudir. enquanto que estou a distanciar-me do meu objetivo. Pendant que je me distancie de mon objectif. Por quê? Pourquoi? Porque quero copiar alguém. Parce que je veux seulement copier quelqu'un. O teu ministério é teu. Ton ministère est le tien. Aquele que te chamou vive. Celui qui t'a appelé est vivant. E ele escuta. Il écoute. Lida com ele. Parle avec lui. A grandeza La grandeur, não é em relação aos outros. ce n'est pas par rapport aux autres. Não se mede pelas medidas humanas. Et ne te mesure pas par la mesure humaine. Mede-te pelo propósito de Deus para com teu ministério. Mesure-toi par rapport au but de Dieu à ton ministère. Por isso o mundo pode te chamar grande, mas Deus te vê. Et pour cela, le monde peut t'appeler grand, mais Dieu te voit petit. O mundo pode te chamar pequeno, Deus te vê. Le monde peut t'appeler petit, mais Dieu te voit grand. Jesus assustou o mundo quando disse: todos que são nascidos de mulher, não há ninguém maior do que. Jésus a émerveillé les personnes quand il a dit: tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui est meilleur que Jean-Baptiste. É só ele que conhece a verdadeira grandeza. Et c'est seulement lui qui connaît la véritable grandeur. Eu disse, eu vou explicar hoje o que fará o ungido quando o joio, aliás, me meti no bipopo, chopombo, quando o vil e o precioso, o que fará o ungido? Et j'avais dit que je vais expliquer aujourd'hui qu'est-ce doit faire le loin de Dieu quand les villes et ce qui est précis se croisent. Que doit-il faire? Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Ouvre ton Bible avec moi, s'il vous plaît. Estamos aqui no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Me ajudam, por favor, nas leituras. Como estamos a usar duas línguas, gostaria que o meu tradutor esteja pronto na sua língua, para que não haja ambiguidade na interpretação, que cada um receba na língua que ele está a dominar. Je mérite que mon interprète soit prêt pour sa langue, pour que chacun de nous puisse bien comprendre dans la langue dont il domine. Estamos aí no livro de Jeremias. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Capítulo 14. Jérémie chapitre 14. Temos que correr. Jeremias 14, versículo 13. Jérémie chapitre 14. 13 e 14. Le verset 13 et 14. Abre a sua Bíblia e me Ouvre ta acompanha. Bíblia. Diz o seguinte: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Palavra do Senhor. Je répondis: ah, Seigneur éternel, voici le prophète leur dise: vous ne verrez point de paix, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ces lieux une paix assurée. Et l'Éternel me dit: c'est le mensonge que prophétise en mon nom le prophète. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, de tromperies de leur cœur
qu'il vous prophétise. Parole du Seigneur. Amém. Quem nos fala isso é profeta. Quem nous parle ici, la personne qui nous parle ici, c'est un prophète. O profeta Jeremias. Le prophète Jérémie. Jeremias não é qualquer profeta. Jérémie n'est pas n'importe quel prophète. Mas é aquele a quem o Senhor disse. Et à celui que Dieu a dit. Antes que fosse formado no ventre da sua mãe, Avant d'être formé dans le ventre de ta mère, eu te conhecia je t'avais connu e te estabeleci et je t'avais établi profeta das comme nações. prophète des nations. Não sou profeta de Israel, Je ne suis pas seulement prophète d'Israël, profeta das nações. prophète des nations. Das nações. Des nations. Aleluia. E o judaísmo é uma religião exclusiva. Le judaïsme, c'est une religion exclusive. Só para eles. Rien que pour eux, Para les juifs. hebreus. Les hébreux, les juifs. E não os gentios. C'est pas pour le païen. Mas como é que Jeremias, o seu ministério, deve ultrapassar as fronteiras de Israel? Comment est-ce que le ministère de Jérémie devait surpasser les frontières É d'Israël? para vermos a grandeza de Jeremias. Et par là, nous pouvons voir la grandeur de Mas Jérémie. mesmo sendo ele Jeremias, Mais tout en étant Jérémie, não quer dizer que todo mundo se calou porque ele é profeta das et cela ne veut nações. pas dire que parce que tout le monde devait se taire parce qu'il est Havia também prophète. Il y avait profetas. aussi d'autres. E esses profetas Et ces prophètes, profetizavam também ils prophétisaient aussi no mesmo momento que também Jeremias profetizava. au même moment que Jérémie prophétisait. Só que as mensagens deles eram diferentes. Seulement que leur message était différent. Quando Jeremias Pendant que Jérémie anunciava annonçait que Deus queria enviar o seu povo Dieu na Babilônia, voulait envoyer son peuple à Babylone, havia já sinais precursores. il y avait déjà des signes précurseurs. Aleluia. É que Jeremias transmitia o pensamento de Deus. Et Jérémie transmettait la pensée de Dieu. Os profetas, Le prophète, em plural, en pluriel, profetizavam a mesma mensagem, mas contrária com a mensagem de Jeremias. tous donnaient le même message, mais qui était différente de celui de Jérémie. Mas por que é que os profetas não se contradiziam? Todos eles profetizavam em harmonia, a mesma coisa. Só a mensagem de Jeremias que era diferente. Pourquoi ces prophètes-là ne se contredisaient pas? Ils disaient le même chose. Mais tout simplement, c'est le message de Jérémie qui disait une autre chose. Diziam que não haverá fome. Il disait que non, il n'y aura pas de faim. Il n'y aura rien. Deus vai dar paz neste Dieu va lugar. donner la paix dans ces lieux. Não, enquanto que Jeremias profetizava diferentemente. Pendant que Jérémie prophétisait différemment. Mas estes profetas, Mais ces prophètes, diz o Senhor, ils ont dit le Seigneur. eles falsamente profetizam em meu nome. Et Dieu dit que ces prophètes, ils ne prophétisent pas en mon nom. Não. Em meu nome mesmo. Ah, ils prophétisent en mon nom, mais des choses qui ne sont pas vraies. Esses profetas não tinham outro Deus. Et ces prophètes n'avaient pas autre Dieu. Aliás, não se apresentavam em nome do outro Deus. Mais ils ne se présentaient pas au nom de notre Dieu. Diziam ser profetas do Senhor. Ils se disaient comme prophètes du E Seigneur. o Senhor reconheceu que eles profetizam em meu nome, mas não é a minha mensagem. Et Dieu a reconnu qu'ils prophétisaient en son nom, mais le message ne venait pas de lui. Quantas profecias que nós atribuímos ao Senhor que não era dele? Combien de prophéties que nous avons attribuées à Dieu, que par contre cela ne venait pas de Dieu. Porque queremos agradar as pessoas. Tout simplement parce que nous voulons donner de la joie aux gens. Aleluia. Mas acontece que Mais ça arrive que Jeremias, Jérémie, o escolhido de Deus, celui que Dieu avait choisi, desde o ventre da sua mãe, depuis le ventre de sa mère, infelizmente malheureusement, não teve o sucesso que os outros profetas tinham. il n'avait pas le succès qu'avaient d'autres prophètes. Não creram na mensagem de Jeremias. Les gens n'ont pas cru au message de Jérémie. Não pensa que a unção sempre atrai
atrai multidões. Et ne pense pas que l'onction attire seulement la multitude. Mas a unção também traz inimizade. Et l'onction aussi peut amener l'inimitié. A maior parte dos verdadeiros profetas do Senhor lhes mataram. Et une grande partie des véritables prophètes de Dieu, on les a tués. Por quê? Pourquoi? Porque iam no sentido contrário com a vontade do povo. Parce qu'ils allaient dans un sens contraire par rapport à la volonté du Não peuple. profetizavam para agradar alguém. Ils ne prophétisaient pas pour plaire aux gens. Traziam a mensagem do Senhor. Ils amenaient le message de Dieu. Mas não significa dizer que traziam multidões. Et cela ne veut pas dire qu'ils amenaient une grande Eu multitude. quero dizer a homem de Deus que está na sala. Et moi je crois qu'il y a un homme de Dieu qui est dans la salle. Quero dizer, falar a homem Et que je vais está parler aqui. à un homme de Dieu qui est dans la Não salle. procura profecias profundas para atrair multidões. Ne cherche pas une prophétie profonde pour attirer la multitude. Vai preparar membros. Va préparer le membre. Mas se quer multidões, Mais si tu veux une multitude, evangeliza e évangélise. vai atrair discípulos. Il va amener des disciples. Não fomos chamados Nous ne sommes pas appelés a preparar membros, à préparer les mas membres. fomos Mais nous chamados sommes appelés a preparar les discípulos. disciples. Discípulos de Les Jesus. disciples de Jésus. Aleluia. Amen. Então nem sempre Non toujours, que a unção te trará multidões. l'onction t'amènera ou t'attirera une multitude. Não busca por multidões. Ne cherche pas, ne travaille pas pour la multitude. Busca os discípulos. Cherche les disciples. Fazer discípulos. Faire des disciples. Jeremias com uma unção genuína. Et Jérémie avec une mission, une notion qui Unção genuína. une onction qui était bien véritable, mais todo mundo lhe rejeitaram. tout le monde le rejetait. O povo rejeitou Le peuple Jeremias. rejetait Jérémie. O povo negou Le Jeremias. peuple a Jérémie. Olha, chegará um tempo você vai dizer: eu que tenho Deus ou ele que tem Deus? Il arrivera un moment où tu peux te dire, mais est-ce que j'ai Dieu ou c'est seulement lui qui a Dieu? Ter Deus não é ter sucesso perante os jovens, mas ter sucesso perante Deus, porque você mantém a mensagem original. Se vão vir ou não vão vir, não depende de ti. Faça a sua parte. O resto é com Deus. Avoir Dieu, ce n'est pas seulement dire que vous devez faire ce que les gens vont lui plaire, mais fais simplement ce que Dieu veut et tu verras les choses iront de l'avant. Vamos lá voltar Nous allons rentrer para vermos bem o que aconteceu. pour voir ce qui était arrivé. Vê no capítulo 15. Voir dans le chapitre 15. Gostaria que aqui o meu tradutor leia, não espera que eu termine a leitura. Vamos agora após mim, por favor. Estamos no capítulo 15. Nous sommes dans le chapitre 15. Começando também no versículo 15. En commençant par le verset 15. Aqui Jeremias, tu, ó Senhor, o sabes. Tu sais tout, ô Éternel. Lembra-te de mim Souviens-toi de moi. e visita-me. Ne m'oublie pas. E vinga-me dos meus perseguidores. Venge-moi de mes persécuteurs. Lembra-te de mim. Souviens-toi de Quando o moi. profeta diz lembra-te de mim, Quand le prophète dit souviens-toi de moi, ele começa a ver, parece que Deus lhe il commence à voir comme si abandonou. Dieu, Não. Ele disse lembra-te de mim. il dit souviens-toi de moi. Vê, parece que Deus lhe. Il voit comme si Dieu l'a oublié. Ele tem Deus ou não tem Deus? Il a Dieu ou n'a pas Dieu? Se é pergunta, deixa eu receber a resposta. Ele tem Deus ou não tem Deus? Il a Dieu ou n'a pas Dieu? Mas como que começou a ver como se Deus lhe esqueceu? Comment est-ce qu'il a commencé à voir comme si Dieu l'a oublié? Significa dizer que não estava a ver mais a mão de não estava a sentir. O problema não é sentir. Cela veut dire qu'il ne voyait pas la main de Dieu, il ne sentait pas la présence de Dieu. Le problème n'est pas de sentir. Mas escolhido desde antes de entrar no ventre. Et il a été choisi avant d'entrer dans le ventre. Lembra-te de mim, Senhor. Souviens-toi de moi, Eu estou Seigneur. aqui. Je suis ici. Me deixaste Tu aqui. m'as laissé ici. Senhor, lembra-te de Seigneur, mim. souviens-toi Mas de moi. ele tem. Mais lui, il a. Enquanto que os outros que não
profetizavam a verdade, Pendant que les autres ne disaient pas la vraie prophétie, tinham membros. ils avaient beaucoup de membres. Alguém chega, eu trouxe esse jeep para o profeta. Ah, quelqu'un vient et j'ai amené cette jeep pour le prophète. A Bíblia diz que o povo virou as costas a Jeremias. La Bible dit que le peuple a tourné le dos à Jérémie. Me ofereceram uma casa nova no profeta, no Jardim de Rosas. On m'a donné une nouvelle maison au jardin de Rose. Senhor, Seigneur, e eu? et moi, Me chamaste? tu m'as Não, appelé. Senhor, lembra-te de mim. Seigneur, souviens-toi de moi. E pode chegar a ponto de dizer, lembra-te de mim, como estás a se lembrar deles. Tu peux arriver à dire que Seigneur, souviens-toi de moi comme tu te souviens. Não é o Senhor que está a se lembrar deles. Et ce n'est pas Dieu qui se souvient de Eles lui. estão a satisfazer o povo. Ils sont en train de satisfaire le Eles peuple. estão a profetizar o que o povo gosta de. Ils sont en train de prophétiser ce que les gens Mas veulent écouter. Jeremias está a transmitir a mensagem de Mais Deus. Jérémie transmettait le message qui venait de Dieu. Estão a lhe odiar. Et ils étaient en train de les haïr. Escuta isso, ainda não terminamos. Estamos lá no começo do 15. On Ó n'a pas encore Senhor, terminé. Nous sommes tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Toi, Seigneur, tu le sais. Souviens-toi de moi. Olha, a primeira parte gostaria de ler isso no King James. É muito melhor em português. La première partie, j'aimerais le lire dans la version King James en portugais. Diz o seguinte: Ainsi, il est dit: ó Yahweh, tu me conheces. Lembra-te de mim. Visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa da tua longanimidade. Ei, vamos continuar. Eu disse, me segue à frente, não me deixa esperar. Eu disse o seguinte: Senhor, não deixa que eu pereça. Ne me laisse pas se perdre. Perir. Périr. Não me deixa perecer. Significa dizer que Jeremias estava a sentir que eu estou a pé. Cela veut dire que Jérémie sentait que moi je me perds. Enquanto que o outro lhe ofereceram um jeep. Pendant que l'autre lui a offert une jeep. Tinha 1000 membros, agora tem 3000 membros. Il avait 1000 membres, maintenant il a 3000 membres. Eu no domingo tenho que começar a ligar. Hoje é culto, hein? Hoje Et é moi culto. le dimanche, Hoje é je culto. dois commencer à appeler. Oh, aujourd'hui c'est le jour de culte. Mas Senhor, eu temo a Deus. Seigneur, moi je t'as crainte. Yahweh, eu não tenho mais nada. Seigneur, je n'ai plus rien. Só tenho Deus. Je n'ai plus que toi, mon Dieu. Papai, não permita que eu morra. Père, ne permets pas que je meure. Por causa da sua longanimidade. Pour cause de ta longue vie. Por a causa de ta miséria, de ta paciência. Patience. Aleluia. Jeremias estava querendo dizer isso que vinga-te de mim. Jérémie voulait dire, Seigneur, venge-moi. Vinga-te de mim. Venge-moi. Mas o Senhor não estava a se vingar porque ele pensava Mais que pourquoi que le Seigneur ne me vengeait? o Senhor vai mostrar que eu estou com Jeremias. Et il pensait que Dieu allait faire, moi je suis pour Jérémie. Mas Deus era tão longânimo. Dieu était tant lent à agir, É isso. Lent à la colère. lent à la colère. Tão longânimo. Lent à la colère. Deus, mas ele está a fazer mal. Mais Dieu, il fait une chose. Vai lhes deixar até quando? Tu vas le laisser O jusqu'à quand? problema, se Deus castigar hoje na sala, nós podemos sair aqui metade da sala. Et le problème est que si Dieu commençait à frapper dans la salle, on va sortir seulement une partie. Metade da sala. Une partie de la Mas salle. a sua longanimidade Mais avec sa começou lenteur a à frapper, incomodar Jeremias. cela dérangeait Jérémie. É por isso Jonas fugiu. Et pour cela que Jonas a fui, Sabia. sachant, Vou profetizar que Nínive será destruído. je vais prophétiser que Ninive sera détruit. Quando vão se converter, Quand ils vont se convertir, Deus não vai destruir. Dieu ne va pas détruire. Vai perdoar. Il va le pardonner. Vão me chamar falso
ils vont m'appeler faux prophète. Porque Nínive não foi destruído, ele mentiu. Parce que Nini n'était pas détruit, il a Ele menti. queria que mesmo se arrepender, Deus destrói Nínive. Il voulait que même s'il se repentait, que Dieu le frappe toujours. Essa é a misericórdia de Deus que está a fazer sofrer os verdadeiros ungidos. Est-ce que c'est la miséricorde de Dieu qui fait que le ouin souffre? E ele disse: vinga-me, Senhor! Il dit, venge-moi, Seigneur. Vinga-me! Venge-moi. Nada! Rien. Quando os outros passam a olhar com seus jipes, Quand les autres passent à vers leur jeep, estão a olhar Jeremias, regardant à Jérémie, também com fato, il est avec sa veste com os sapatos já. poirade. Aleluia. Amen. Com a Bíblia, Avec sa Bible, ele prega a ver il prêche la vérité. e eles estão ali a transpirar, Et lui, et les autres passants, lui, transpiraient com um pano bem grande na mão. avec une mouchoir à la main. Shakabaiaba. Está à espera do táxi. J'attends le taxi. Ele entra também e fala: mais velho, emagrece. Mon É vieux, Jeremias, é Jeremias. Emagrece, mais velho. approchez-vous. Emagrece, mais velho. Avance, Se mon não vieux. queres, desce. Sinon, si vous ne voulez pas, vous E descendez. o outro está andando. L'autre marche aisément. Aisément. Quem tem Deus, quem não tem Deus. Qui est avec Dieu et qui n'a pas Dieu? Tu queres que Deus faça alguma coisa. Tu veux que Dieu fasse quelque chose? Para você, Deus não está a fazer nada. Pour toi, il paraît comme Dieu ne fait rien. É isso que era o pensamento de Jeremias. Deus não está a fazer nada. Et la pensée de Jérémie était que Dieu ne faisait rien. Jeremias começou a recordar Deus. Il a commencé à rappeler Dieu das suas dificuldades. de ses difficultés. Disse o seguinte. Il dit, Estávamos em que versículo? 19. 15. 15, obrigado. 15. Versículo. Não permita que eu pereça por causa da tua longanimidade. Et ne permets pas que je meure à cause de ta bonté ou ta miséricorde. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhação. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Ele começou a curvar pouco a pouco. Il a commencé à tourner un peu. É como se Deus é a causa dos seus sofrimentos. Et cela revient comme si Dieu devient la cause de ta souffrance. Eu queria ser engenheiro. Je voulais être un ingénieur. Eu queria ser piloto. Je voulais être pilote. Estou a sofrer por causa de ti. Je souffre à cause de toi. Mas quem é? Mais Jeremias, que c'est foi Jérémie, escolhido antes de entrar no ventre da la personne qui a été choisie par Dieu avant d'entrer dans le ventre de sa Agora, mère. diga-me, o ministério de Jeremias tem sucesso ou não tem? Mais dis-moi, le ministère de Jérémie a du succès ou pas? A resposta é diferente entre Deus e os homens. La réponse est différente entre Dieu et les hommes. Para os homens, Pour les hommes, down. mas para Deus, Mais pour Dieu, Jeremias, estás comigo. Jérémie, vous êtes avec moi. Estou contigo. Je suis avec vous. Por isso, querido irmão, que as dificuldades Et c'est pour cela, bien aimé, les difficultés não te faça crescer e pensar que não tens ou não estás com Deus. ne t'amènent pas à penser que vous n'êtes pas avec Dieu ou vous n'avez pas Dieu. Estar com Deus não é símbolo de prosperidade, Étant avec Dieu, ce n'est pas un signal de la prospérité de multidões. ou de la multitude. Não. Non. O que ele sofria, os outros não sofriam. Ce qu'ils souffraient, les autres ne souffraient pas. Vamos lá avançar porque temos muito a ver aqui nesse texto. Iremos até o versículo 19. Et nous allons avancer parce que nous avons plusieurs choses à voir jusqu'au verset 19. Por causa, sabe que por tua causa, Sache que je supporte pour toi. sabes Je que supporte. interpreta o que eu vou falar. Sabes que por tua causa, Sache que pour ta cause, tu sais que a causa de toi, tu sais que à cause de toi, sabes que por tua tu causa, sais que c'est à cause de toi, tu está a falar com quem? com Deus, Por tua causa tenho sofrido ofensas et que je supporte, je souffre des offenses, e humilhações. de humiliation. Jérémie recevait des applaudissements ou des offenses.
Des applaudissements ou des offenses? Des applaudissements ou des offenses? Je demande. Eu pergunto. Je demande. Jeremias disse que recebia aplausos ou ofensas? Jérémie recevait des applaudissements ou des injures. Estamos habituados a aplausos. Et nous sommes habitués avec des applaudissements. Mas Jeremias recebia ofensas. Mais Jérémie recevait des injures. Deus fez que? Dieu a fait quoi? Disse Jeremias, eu te chamei para isso. Dieu lui dit, je t'ai appelé pour ça. Ele foi constantemente humilhado. Il était constamment humilié. 16. Le verset 16. É a sua declaração. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie. Elas me nutrem dia após dia. Dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto pertenço a ti. A única alegria que Jeremias tinha era na palavra de Deus. L'unique joie qu'avait Jérémie, c'était dans la parole de Dieu. L'unique joie. Fora da palavra de Deus, à part la parole de Dieu, ofensas, injures, humiliation. Quando lia a palavra rien de que Deus, dans la parole, quand il lisait la parole, dizia, eu a devorava. Il disait, je dévorais. Era o único alívio. C'était la seule chose qui me... Quando lia, a Bíblia lhe dizia que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória vindoura. Pendant que la Bible dit, les souffrances présentes ne peuvent se comparer à la gloire qui Mas viendra. quando saía na rua, tout le monde sortait de la rue. o profeta, c'est qu'il est prophète, Santíssimo do Santo, le Saint des Saints. Humilhation, ofensas, injures. Só a palavra de Deus, rien que la parole de Dieu, que lhe sustentava, qui l'aidait. E dizia que o teu nome é invocado sobre mim. Il disait, ton nom est invoqué en moi. Isso é Jeremias. C'est Jérémie. Aleluia. Amen. 17. Le verset 17. Começou a provar a sua santidade ao Senhor, afinal Deus já sabia. Jamais me sentei na companhia dos que zombam. Je ne me suis point assis à l'assemblée de mon cœur. Nunca participei de suas festanças. Enfin de me réjouir. Mais à cause de ta puissance. Sentei-me sozinho, isolado. Je me suis assis solitaire. Já não tens amigos. Car tu me remplissais de fureur. Já não tens amigos. Tu n'as plus d'amis. Ficaste sozinho. Tu es resté seul. Porque não queres andar como eles. Parce que vous ne voulez pas marcher comme eux. Não queres falar como eles. Et vous ne voulez pas parler comme eux. Eu gosto assim. Moi j'aime comme ça. Eu não faço algo porque está na moda. Je ne fais pas quelque chose parce que c'était à la mode. Tenho lutado a fazer o que Deus quer que eu faça. Je dois lutter pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Eu não convido alguém porque todo mundo lhe convida. Je ne invite personne parce que tout le monde l'invite. Eu não faço atividade porque aquela senhora fez a atividade da senhora, deu certo. Nas igrejas, aqueles dias todos, aqui também convenção das senhoras. Em todas as igrejas, quando vai ver na lista dos oradores, as mesmas oradoras. Et moi, je ne fais pas une convention de maman parce que tout le monde est en train de faire la convention de maman et cela est à la mode. Et voyant la liste, ce sont les mêmes prédicatrices qui sont. É por isso muitas das vezes fico sozinho. Et pour cela, à plusieurs fois, je reste seul. Para não me misturar nas coisas em que não tenho convicção. Eu tenho Deus, eu escuto Deus. Eu não tenho problema de grupos, problema de staff. Não, o meu staff é Deus. Et pour ne pas être mélangé à des choses que je n'ai pas de conviction, parce que moi j'ai ma manière de voir, je ne suis pas dans le staff ou dans le groupe, mais mon groupe et mon staff c'est Dieu. Eu sei que
mal, mas estou a me meter Je sais que c'est mauvais, mais je m'y mets. para ter a aprovação das pessoas, Pour dos avoir homens. l'approbation des hommes. Prefiro ter a aprovação de Deus. Je préfère avoir l'approbation de Dieu. Mesmo com humilhações. Même avec l'humiliation. Aleluia. Não pensa que multidões significa dizer que está com Deus. Et ne Não. pense pas que la multitude signifie que vous êtes avec Dieu. Não. Non. Mas tu falas a mesma língua com os homens, é por isso que os homens te querem. Et tu parles le même langage avec des hommes, voilà pourquoi ils t'aiment. Agora vamos ver onde a história começou a mudar. Et maintenant, nous allons voir où est-ce que l'histoire a commencé à changer. 18. 18. Aí mesmo, Jeremias começou a olhar para... Adoro quando é demais, você pode olhar para trás. Et là, Jérémie a commencé à regarder par derrière. Quand la souffrance est de plus, la personne commence à Escuta, regarder derrière. presta atenção no versículo 18. Prête attention au verset 18. 18 diz o seguinte: 18 dit ceci. Por que dura a minha dor continuamente? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Por que dura a minha... Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Primeiro é dor. La première est la souffrance, la douleur. E segundo está a durar. Après, c'est la durée. Onde está o Deus de Jeremias? Où était le Dieu de Jérémie? Está lá ou não está lá? Il est là ou non? Está lá ou não está lá? Me diga. Il est là ou pas? Mas Jeremias está a dizer, por que a minha dor dura? Jérémie disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? E a minha ferida me dói. Et ma plaie est douloureuse. Não admite cura. Et n'a-t-elle pas besoin d'être guérie? A minha ferida dói e não admite. Ma plaie me fait mal et ne veut pas être guérie. Faço uma vigília, não Je Deus. fais une veillée, Jejum de 21 dias. jeûne de 21 jours, rien. Esperava que quando eu terminar esse jejum, J'ai compté que quand je vais terminer cette jeûne, termino o jejum. je termine la jeûne. Naquele domingo a igreja Le, baixou. jeûne, le peuple, le dimanche, le nombre de membres a diminué. Estou com Deus. Como que não admite cura? Mais Dieu, comment tu dis que cela ne permet la guérison? Precisa de 7.000 kwanzas J'ai besoin de 7 000 para comprar um saco de cimento. pour Imagina o seguinte: acheter un sac de ciment. vamos ter que arranjar 7.000 kwanzas. 7.000 kwanzas. 7.000. 7 000. Aleluia. Quando no outro sítio fazem apelos, quem vai dar 1 milhão? Pendant que dans d'autres lieux, on fait l'appel, qui va donner 1 million? 50.000. 50 000. As pessoas começam a mandar as suas crianças. Vai lá no Des 50. personnes envoient leurs enfants, va donner 50 000. Está a dizer que, mas eu prego mais. Por que a minha ferida não aceita a cura? Moi, je prêche bien. Pour que ma plaie ne se guérit pas? E pode te apanhar bruxo, afinal não és. On peut même te qualifier de sorcier pendant que vous ne l'êtes pas. Quando você vê homem de Deus há 15 anos numa obra, não acontece nada, lhe suspeita. Et quand vous voyez un homme de Dieu à 15 ans dans une œuvre, rien n'apparaît et il est suspect. E eu também vou dizer, quando acontece o homem de Deus, em um ano tem 1000 membros, lhe suspeita. Et moi aussi, je vais dire, quand il y a un homme de Dieu, une année, il a plus de 15 000 membres, il est suspect. 1000 membres, il est suspect. Aleluia. Amen. Mas Jeremias tem Deus. Irmãos, olha, o que nós estamos a passar nem se chega a 10% daquilo que Jeremias passou. Bien-aimés, ce que nous vivons, ça n'arrive même pas à 10% de ce que vivait Jérémie. Vê onde Jeremias excedeu. Et vois là où Jérémie a excédé. No versículo 18. Le verset 18. Serias tu para mim como ilusório ribeiro? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ai. Pode repetir isso em francês, cuió. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Aí Jeremias está a falar ao Senhor: serás tu para mim também como uma fonte enganosa? Et là, Jérémie dit à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse? Em que não se pode confiar. Et quelqu'un, je ne peux me confier. Senhor, também
será-te para mim como uma fonte enganosa Et Dieu, tu seras pour moi comme une source trompeuse, em que eu não posso confiar. lesquelles que je ne peux me confier. Ah, aí excedeu. Ah, là, c'était de plus. Deus disse: ei, Dieu a dit, hey, Jeremias, Jérémie, esse aqui lhe falta pouco para olhar no outro. celui-ci, il manque de peu pour voir de l'autre côté. Aí Deus disse: para, eu vou Dieu falar. a dit, arrête, je vais parler. Não, vê bem isso. Vois bien ça. É Jeremias, 19. estamos no 19. E Deus disse: esse Jeremias, esse aqui daqui a pouco, porque como já está a ver que parece que eu estou a me tornar como se fosse uma fonte enganosa, daqui a pouco esse vai atravessar no outro. Et Dieu commençait à voir, celui-ci, comme il me voit, comme une source trompeuse, d'ici là, il peut traverser de l'autre côté. Olha, Deus pode te dar profecias, Dieu peut avec ta prophétie. mas na realização das coisas, Mais à la réalisation de choses, as coisas acontecem de uma outra forma. les choses arrivent d'une autre forme. Deus, quando encontra o seu interesse, Dieu, pendant qu'il a ses intérêts, pode te dizer que Nínive será destruído. il peut te dire Ninive sera détruit. Quando as pessoas se arrependem, Pendant que les hommes se répandent, Deus diz: esse é meu interesse. Dieu dit, ah, c'est ça mon intérêt, mon intérêt. Jonas, esquece. Jonas est oublie. Jonas, esquece. Oublie. O seu testemunho, esquece. C'est ton témoignage, oublie. Eu quero Moi, je veux o meu interesse. mon intérêt. Para o interesse de Deus, se é preciso você morrer pobre para Deus ganhar, morrerás pobre. Si l'intérêt de Dieu est que tu meurs pauvre, afin que Dieu gagne, tu mourras pauvre. Procura saber, a minha pobreza está a dar lucro a quem? Cherche à savoir, mais ma pauvreté, ça donne gain à qui? A quem? À qui? Aleluia. Deus diz: assim é que é. Dieu dit, ah, c'est comme ça. Jeremias, Jérémie, é mesmo isso, Jeremias? c'est même ça. Eu poderia ouvir isso de qualquer pessoa, Je pouvais en entendre parler d'une autre personne, mas não contigo. mais pas avec toi, Não contigo. pas avec vous. 19. 19. O Senhor interviu. Le Seigneur intervient. O que é que o Senhor disse? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Contudo, eis que veio a resposta de Yahweh. Et ainsi parle l'Éternel. Veio a resposta de Yahweh. Vient 19. la réponse de Dieu, le verset 19. Portanto, assim diz o Senhor: C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. se tu voltares, Si tu te rattaches à moi, então te trarei. je te répondrai. Se tu, Si tu te... quem voltar? Qui doit rentrer? Quem voltar? Qui doit rentrer? Mas ele foi aonde? Mais où est-ce qu'il était allé? Jeremias tocou no feitiço, Jérémie a Tocou na touché magia. à la magie. desviou apenas na linguagem. Il a seulement dévié par sa langue. Son Desviou langage. apenas na. Il a seulement dévié par son Deus langage. sabia que o desvio começa na. Et Dieu savait que la déviation commence avec le O langage. que nós falamos veio da mente. Ce que nous disons vient de notre mental. Deus entendeu que na mente de Jeremias alguma coisa já está mexendo. Daqui a pouco Jeremias vai atravessar no outro. Dieu a vu que dans la mentalité de Jérémie, il y a quelque chose qui s'agite. Et du super, il peut traverser de l'autre côté. E o Senhor lhe disse: se voltares. Et Dieu dit, si tu te Então o rachetas. Senhor entendeu que Jeremias já não está onde deveria Et estar. Dieu a compris que Jérémie n'était plus dans l'endroit où devait y être. Jeremias já estava a fazer aos poucos. Jérémie faisait à peu. Isso começa devagar. Cela commence peu à peu. Dia pastor fez trabalho na Simangol. Un jour, un pasteur a fait un travail à Simangol. Distribui envelopes. Il a distribué des enveloppes. Vão devolver no último dia. Nous allons No domingo. le ramener le dernier jour. du Muitos dimanche. envelopes foram. Plusieurs enveloppes. No domingo choveu, a chuva começou 3 horas de madrugada.
Et le dimanche, il a commencé à pleuvoir et la pluie a commencé à partir de 3 heures du matin. E naquela área, se chove, as pessoas nem saem de casa. Na área onde ele deu o seminário. Et dans ces quartiers où il a animé ses séminaires, quand il pleut, personne ne peut sortir de sa maison. Todo mundo sabia que não haverá culto. Tout le monde savait qu'il n'y aura pas de culte. Mas o pregador meteu mata-cobra. Mais le prédicateur a mis sa botte na água. Et il est passé par Quando des chegou eaux. próximo da igreja, ligou para o pastor. Quand il est arrivé près de l'église, il a appelé le pasteur. Pasteur, já estou quase a chegar. Je suis presque arrivé. O pastor gritou: ah! Le pasteur a crié: com essa chuva! Avec cette pluie! Mas conforme que a situação está, não haverá culto. Et de la manière dont vont les choses, il n'y aura pas culte. Então o Senhor, se nessas brincadeiras, vai nos perder. Se Seigneur, continuar nessas brincadeiras, o si nous Senhor vai continuons nos avec perder. ces aventures, le Seigneur va nous perdre. Não vai me perder, vai nos perder, porque ele sabe que tem outros que pensam como ele, são grupos, não está sozinho. Il ne dit pas seulement que non, Seigneur va me perdre, mais il va nous perdre parce qu'il y a aussi des gens qui pensent comme lui. Ils vont se perdre. O problema dele era o quê? A mensagem, perdi a oportunidade de comunicar a minha mensagem. Et son problème c'était quoi? C'était qu'il avait perdu l'opportunité d'apporter son message. Non, perdi a oportunidade de recuperar. Mais il avait perdu l'opportunité de récupérer les enveloppes. Quando está assim, irmão, eu estou a te dizer, temos que falar isso. Quando está assim na sua cabeça, Deus está a ver que já estás a fazer o quê? Et je te dis, quand dans ton mental il n'y a que ça, tu dois savoir que Dieu dans ta mental, il te voit comme si tu recules. Alléluia. Amen. Já estás a recular. Disse, se voltares. Et là, tu reculais déjà parce qu'il a dit, si vous rentrez. Será que Deus pode dizer isso a qualquer pessoa? Duvido que Deus diga isso Est-ce que Dieu peut le dire à tout le monde? Deus pode dizer isso a todo mundo, mas eu duvido que Deus possa dizer isso a Jeremias. Dieu pouvait le dire à tout le monde, mais je vois que Dieu ne pouvait pas le dire à Jérémie. Se voltares, si vous rattachez à moi. Volta, irmão. Volta, rattache-toi à Dieu. Volta. Rattache-toi à Dieu. Volta. Rattache-toi à Dieu. Se voltares. Si tu te rattaches à Dieu. Se voltares. Si tu te rattaches à Dieu. O Senhor entendeu que le Seigneur a compris que Jeremias já estava a afastar-se. Jérémie s'est éloigné. Se voltares, si tu te rattaches, então te trarei et je te répondrai. Estarás diante da minha face. Et tu te tiendras devant moi. Estarás diante. Estarás. Em que tempo? Tu seras. Significa dizer que já não. Et cela veut dire que tu n'es plus. Jeremias ainda não fez outro contrato, mas também no contrato que ele tinha já está se afastar pouco a pouco. Jérémie n'avait pas fait un autre contrat, mais avec le contrat qu'il avait avec Dieu, il s'éloignait peu à peu. Muitas das vezes quando nos afastamos, nós não damos conta. Et plusieurs fois quand nous nous éloignons, nous ne nous rendons pas compte. Não nos damos por conta que estamos a nos afastar. On ne se rend pas compte qu'on s'éloigne. Jeremias também não sabia. Jérémie aussi ne savait pas. Para ele era apenas uma linguagem. Pour lui, c'était seulement un langage. Mas Deus levou isso a sério. Mais Dieu l'a pris au sérieux. Se voltares, si tu te rattaches, se voltares, si tu te rattaches, então te trarei et je te estarás diante da minha face. Et tu te tiendras devant ma face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche, comme ma bouche. Jeremias era ou não a boca de Deus? Jérémie était ou pas la bouche de Dieu? Como que Deus vai lhe dizer que se separar o precioso do serás como? Comment est-ce que Dieu va lui dire encore? Si tu sépares les vils et le précieux, et tu seras comme ma bouche. Jeremias já estava a ver o precioso dentro do vil. Jérémie a déjà commencé à voir les précieux dans ce qui était vil. É no vil que está a sair jipes. Et dans les villes qui sont é com vil que estão a construir catedrais. Dans les villes qu'on construit des cathédrales. É com vil que estão a
transmitir revelações profundas. Et dans les villes qu'on transmet des révélations É com profondes. villes que estão a fazer 8, 10 mil visualizações nas redes sociais. Et dans les villes qu'on fait de plus de 8 000 visualisations dans les réseaux sociaux. É com ville. Avec les E villes, Jeremias começou, inconscientemente, começou a fazer o quê? Et dans les villes que Jérémie a commencé E inconsciemment Deus à lhe disse, reculer. se você fizer o quê? Et Dieu a dit, et si tu commences à faire quoi? Perante Jeremias tem o precioso, tem? Devant Jérémie, il y avait le précieux et les villes. Não estou a dar a resposta. Je Deus donne pas é a la Bíblia. réponse. Deus disse, então, perante o precioso e o vil, Jeremias, faças o quê? Faças o quê? Salomão que disse isso? Quem disse isso? Fala naquele que está ao teu lado. Dis au frère qui est à ton côté de séparer les villes avec le précieux. Ele fala, deixa de chorar. Il dit, cesse de pleurer. Parece que não está te ligando agora. Ele fala, separa, pá. Il dit même, sépare. Faças o quê? Fais quoi? Faças o quê? Fais quoi? Separar o quê? Séparer quoi? Separar o quê? Séparer quoi? Quem deve separar? Deus. Quem deve separar? Fala naquele que está ao teu lado. Hoje você vai ser um separador. Et dis à la personne qui est à tes côtés, c'est toi, aujourd'hui tu vas séparer les choses. Deve ser Tu dois être la personne qui sépare. Se separares, Si tu sépares, serás como. tu seras comme ma bouche. Se não falarás em meu nome sem ser a minha. Et sinon, tu ne parleras pas en mon nom sans qu'il y ait ma bouche. Sinon tu parleras en mon nom, mais tu ne seras plus Ma bouche. Ah, Aleluia. amen. Falarás em meu nome, Tu parleras mas já em meu não nome. será minha. Quantas Mas tu pessoas serás- falam, mas não são boca de Deus. Et combien de personnes parlent, mais ne sont pas la bouche de Dieu. Não são boca de Ne Deus. sont pas la bouche de Dieu. Mas não há ninguém forte para lhe dizer, cala a boca. Il n'y a personne qui est forte pour le dire. Taisez-vous. Estão a lhe dar púlpitos. On les donne la Estão a lhe dar púlpitos. On les donne la place pour Por quê? prêcher. Pourquoi? Estão a falar em nome de Deus. Parce qu'ils parlent au nom de Dieu. É diferente. C'est différent. Falar em seu nome Parler en ton nom e ser a sua boca. et être sa bouche. Oh, nós precisamos de ungidos Nous avons besoin de que Dieu vão ser boca de Deus. qui seront la bouche de Dieu. Boca de Deus. La bouche de Dieu. Boca de La Deus. bouche de Dieu. É que não apenas que vão nos falar em nome de Deus, Ils ne nous parleront pas seulement au nom de Dieu, mas que serão bocas de Deus. mais ils seront la bouche de Dieu. Aleluia. Amen. Angola precisa de bocas de Deus. Et maintenant, on a besoin de bouches de Dieu. Bocas que falam sem compromisso. Les bouches qui parlent sans compromis. Sem compromisso. Sans compromis. Aleluia. Bocas que falam que não, ele não fala não fala em nome dele. Il ne parlait pas en son nom. A boca já não é dele. La bouche ne lui appartenait plus. Ele, a cabeça, os membros, todo o ser. Para Deus não é membro, não é corpo, perna. Tudo isso para Deus é apenas uma boca. Et lui, tout ce qui était sa bouche, sa tête et tout, Significa peut-être dizer que tout pour lui c'était la a bouche. minha palavra fala. Et O cela meu veut dire que ma andar, parole parle. Mais meu ma façon de caractère, marcher parle. Mon as caractère minhas parle. ações, Mes actions parlent. Deus não disse que a sua boca será minha boca, não. Tu serás a minha boca. Et Dieu n'a pas dit que ta bouche sera ma bouche, mais tu seras ma bouche. Quando eu faço isso, Quand je fais ça, Deus fala. Dieu Quando parle. faço isso, Quand je fais ça, quando faço isso, quand je fais ça, quando eu ando, quand je marche, quando eu prego, quand je prêche, quando eu oro, quand je prie, tudo que eu faço, tout ce que je fais, porque eu sou a boca. parce que je suis la bouche. A boca. La bouche. Será que alguém está a ouvir isso? Quelqu'un est en train d'écouter ça. É uma interpelação. C'est une Saia daqui interpellation. mudado. Saia daqui d'ici mudado. transformé. Mesmo Sors nas d'ici transformé. dificuldades. Même avec des Mesmo difficultés. no sofrimento. Même avec des souffriments. Perde carros. Tu peux perdre des voitures. Perde os membros. Tu peux perdre les Mas membres. não deixa de ser. Mais ne cesse Não pas de la deixa bouche. de ser.
ne cesse de serrer la Na bouche. fome, eu continuo sempre sendo À la forme, je continue toujours à être. com Jeep, continuo sempre a ser Avec la Jeep, tu continues toujours à être. uma casa no condomínio, continuo a ser sem pão para comer, continuo a ser. Tu continues à être. Mas como? Mais comment? Ninguém chega a ser a boca de Deus se ele não separar. Et personne ne sera la bouche de Dieu s'il n'arrive pas à séparer. Separar. Séparer. Ele fala separar. E aponta o dedo e fala separa, separa. Separa. Separar o quê? Séparer quoi? Separar o quê? Séparer quoi? Separar o quê? Amém. Os céus e Le ciel et la terre. a terra era sem forma, vazia, e havia na face do. La terre était informe vide et il y avait des ténèbres sur O que é que la se terre. segue? E Já faz fazer mudar eu tocava, sai não o mudar. Espírito de quem? O L'esprit Espírito de quem? l'esprit Fazia o quê? faisait quoi? Movia onde? C'est ouvert. Essas águas é o quê? O abismo. Ces eaux, ce sont des Havia treva na face do. O Espírito de Deus estava lá no abismo. Se movia. Et l'esprit de Dieu était aussi dans la Bible et chez nous. Deus é Deus de excelência. Dieu est un Dieu d'excellence. Ele não pode criar uma terra vazia, sem forma. Et il nous peut créer une terre vide et sans forme. Ele não pode criar uma terra vazia, sem forma e treva. Dieu ne peut pas créer une terre sans forme, vide et avec les ténèbres. Jamais. Écoutez bien. Écoutez. Se você estudar bem a Bíblia Si vous écoutez bien la Bible e ver os teólogos, et voir le o que théologue, é que se diz? o que se dit, écoutez que c'est dit. Vai ver que entre o versículo 12 e 3 de Gênesis Vous allez voir entre le verset 2 et 3 de Genèse, há tem um grande abismo no meio. il y a un grand abîme au milieu. Tem um grande abismo no meio. Il y a l'abîme au milieu. Não são acontecimentos assim, logo seguido, foi feito. Não, Et ce não. n'était pas des choses qui se sont suivies régulièrement. Non. Aleluia. Alguma coisa aconteceu. Il y avait quelque chose qui était arrivé. Pedro fala um pouquinho sobre isso. Et Pierre en a parlé un peu. Houve caos que deixou a terra nessa forma. Il y avait un chaos qui a amené la terre à cette forme-là. Deixa eu te dar umas provas pequeninas. Je vais te donner quelques preuves. No princípio, Deus criou o quê? Au commencement, Dieu a créé quoi? Quantas coisas? Mas a terra tinha quê? Vazia. Et la terre, Sem. E havia aqui na face do abismo. il y avait quoi sur la terre? Deus só criou os céus e a terra. As trevas deram para um. Porque Deus ainda não criou as trevas. Et si Dieu a créé seulement le ciel et la terre, où sont venus les ténèbres? Parce que Dieu n'avait pas créé encore les Ele só ténèbres. criou os céus e a terra. C'est qu'il a créé seulement le ciel et la terre. Mas de outro ver, não se nos disse quando que Deus criou, Mais la Bible ne dit pas quand est-ce que Dieu a créé les ténèbres. mas as trevas já estavam. Mais il y avait déjà des ténèbres. Até Deus nos mostrou como que chamou a luz. Et Dieu nous a montré comment est-ce qu'il a appelé la Que lumière. haja. Qui est la lumière là au point. Quando é que as trevas foram? Quand est-ce que les ténèbres ont été créées? Quando? Quand Então houve algo. il y avait quelque chose. Houve choque. Il y avait un choc. Houve uma batalha. Il y avait une bataille. Houve uma rebelião no Il y céu. avait une rébellion dans les E cieux. essa rebelião Et cette rébellion, deixou a terra na forma como se encontrava. à la forme que l'on dit dans ces O versets. Deus da excelência não pode criar uma terra vazia. Et Dieu de cieux ne peut créer une terre vide. Parece que vos aquecia a cabeça. Comme si je vous ai chauffé la tête. Aleluia. Não foi assim. C'était pas comme ça. E vê o que acontece. Vois ce qui arrive. Posso avançar? Pour les avancer. Naquele fracasso Donc c'est fracas em que a terra ficou et que la terre, de la manière qu'elle était devenue, sem nada, Sem sem forma, forma, vazia, mas havia duas presenças suspeitas. il
il y avait deux présences suspectes. O Espírito do Senhor L'Esprit du Seigneur e as trevas. et le ténèbre. Parece que as trevas não queriam abandonar o terreno. Comme si le ténèbre ne voulait pas laisser le terrain. O Espírito de Deus também não vai abandonar o terreno. L'Esprit de Dieu também, je ne veux pas abandonner le terrain. Os dois estavam lá. Les deux étaient là. Quase parece uma mistura. Et c'était comme un mélange. Lado a lado. Du côté As trevas disseram aqui sou eu. le ténèbre dit ici c'est moi. Deus disse, eu também deixei o meu espírito para controlar o espaço. J'ai abandonné l'essence de mon esprit pour contrôler Quem vai l'espace. controlar o espaço? Qui va contrôler l'espace? Entre as trevas e Entre les ténèbres et as trevas e Deus abandonou. Dieu a abandonné. As trevas abandonaram. Les ténèbres l'ont abandonné. E Deus disse, não. Et Dieu a dit non. Agora vou recomeçar. Maintenant je vais recommencer. Agora vou começar. Je vais commencer. Agora vou começar. Je vais commencer. Deus, olha, se a sua vida mistura, Si dans ta vie, se a sua vida, apesar de ser cheio do Espírito Santo, mas as trevas ainda estão lá. As coisas não são il claras. est rempli du Saint-Esprit, mais il y a encore des ténèbres. O teu ministério, nem tudo vai bem. Eu disse, através dessa conferência, eu quero recomeçar na sua vida. Eu quero reiniciar. Eu quero recomeçar. Je vais recommencer. Como é que Deus começou? Comment est-ce que Dieu a commencé? Fez a separação. Il a fait la séparation. Sem separação, Deus não criaria nada. Dieu n'avait rien créé. E para recomeçar, Pour recommencer, e Deus disse, et la Bible dit Dieu Deus não começou fazendo, Ele começou Dieu falando. n'a pas commencé à faire, mais il a commencé à parler. Deus não começou fazendo as coisas. Dieu n'a pas commencé à faire des choses, Ele começou falando. mais il a commencé à parler, Leia a palavra. donner des paroles. A palavra é uma pessoa. Et la parole, c'est une personne. João nos disse a palavra se fez carne. Chair. E quando falou, Et quand il a falou o quê? parlé, il a dit quoi? Quem é a palavra? Qui est la parole? Não sabe? Vous ne connaissez pas? Emoção. Quem é a palavra? Qui est la palavra? Qui est la parole? E ele disse. Et dit. Por isso Jesus é o elemento da criação de todas as coisas. C'est pour cela, Jésus est l'élément de la création. Ele vai dizer que haja, Il va dire que haja. soit. Mas eu ouvi alguém dizer que eu sou a luz do mundo. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que moi je suis la lumière du monde. Eu sou. Je suis. Quem é a luz? Qui est la lumière? Quem é a palavra? Qui est la parole? Deus diz, é Jesus. Dieu E a haja dit luz, c'est é quem é? qui? Qui est la lumière, c'est qui? As trevas, se a luz é uma pessoa, as trevas também é uma pessoa. Et si la lumière est une personne, le ténèbre aussi c'est une autre personne. Eu digo, se a luz é uma pessoa, as trevas também é uma. Je dis que si la lumière est une personne, donc les ténèbres aussi c'est une autre personne. As características das trevas mostram para que seja uma pessoa tem que ter vontade. Não é isso? Les caractéristiques d'un ténèbre pour qu'il soit une personne, il doit avoir la Característica de uma pessoa Les caractéristiques d'une personne tem que ter vontade, doit avoir la volonté, raciocínio. le raisonnement. Se analisarmos, nós encontraremos isso nas trevas. Et si nous analysons, nous allons les rencontrer dans les ténèbres. A luz, ninguém pode dizer que eu sou a luz do mundo e que as trevas não sejam também uma pessoa. Se a luz é uma pessoa, as trevas também é. Et personne ne peut dire que je suis la lumière pendant que la ténèbre ne peut être une personne. Si Jésus dit il est la lumière, donc le ténèbre aussi c'est une personne. Enquanto que o Espírito de Deus estava lá, as trevas também. Pendant que l'Esprit de Dieu était là, les ténèbres aussi. Mas quando a luz veio, as trevas. Mais quand est venue la lumière, le ténèbre se sort. Como é que Deus separou? Comment est-ce que Dieu a séparé? Ele apenas chamou. Il a seulement appelé la lumière. Chamou através da. Il a appelé à travers là. Quem é a palavra? Qui est la parole? Quem é a luz? Qui est la lumière? Queres separar? Fais-tu séparer? Queres separar? Queres separar? Fais-tu séparer? Traz Jesus. Amen Jésus. Traz Jesus. Amen Jésus. Traz Jesus. Amen Jésus. Prega Jesus. Fala de Jesus. Adora Jesus.
imaginava isso, à la lumière. mas a Bíblia diz: Et la Bible dit, foi o primeiro dia. c'est fut, la Bible dit que c'est fut le premier jour. Houve uma tarde Et il y eut un soir e uma manhã. et il y eut un matin. O dia não começou de manhã, começou na tarde. Le jour n'a pas commencé de matin, mais ça a commencé le soir. O primeiro dia não começou numa manhã e uma tarde. O primeiro dia começou uma tarde e Le premier jour n'a pas commencé avec un matin et un soir. Mais le premier jour a commencé avec un soir et puis un matin. aleluia. No versículo 14, Le verset 14, a Bíblia diz que Deus criou os grandes luminares. et la Bible dit que Dieu a créé les grandes luminaires. O sol, Le as soleil, estrelas les étoiles e a lua. et la lune. O sol para presidir de dia Le jour pour présider le jour. e a lua para presidir a noite. Et la lune pour présider la E nuit. a Bíblia diz que foi o quarto dia. Et la Bible dit que c'était les quatrièmes. Quando que foi criado o sol? Quand est-ce qu'il fut créé le ciel? Ah, Le ciel et le soleil. no primeiro dia, quando Deus disse que haja luz, o sol estava lá. Le premier jour, quand Dieu a dit qu'il y ait la lumière, le soleil était là. Então a luz não é a clareza. Ah, c'est là. La lumière, c'est pas la clarté. A luz não é a clareza. La lumière, c'est pas la clarté. Aleluia. Também as trevas não é a escuridão. Escuridão é outra coisa, treva é. Le noir, c'est autre chose que A luz é outra coisa, a clareza é. la lumière est autre chose que la clarté. A clareza vem no quarto dia. La clarté ferait venir au quatrième jour. Mas a luz no. Et le jour au premier jour. Nesse primeiro dia havia clareza ou não? En ce premier jour, il y avait la clarté ou pas? Porque o sol não estava lá. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le soleil. Mas havia luz. Mais il y avait la lumière. Agora você entende que a luz Mais é on se comprend que la lumière, c'est une personne. certamente as trevas é Tu comprends que c'est les ténèbres, c'est não une personne. confonde as trevas e a escuridão. Ne confondez pas le ténèbre avec ce qui est le sol. As trevas têm um caráter religioso, Le ténèbre est un caractère religieux. enquanto que a clareza tem um caráter físico. Pendant que la clarté est un caractère physique. Mesma coisa com a luz e a clareza. Et la même chose avec la lumière et la clarté. As trevas e a escuridão. La ténèbre, c'est ce qui est sombre. Se fecharmos todas essas aberturas, Si nous fermons tous ces ouvertures, qu'est-ce que nous aurons ici? o quê? Qu'est-ce que nous aurons? Trevas ou escuridão? On aura le sombre et l'obscurité. Estamos de dia ou de noite? Sommes-nous des jours, Mas haverá quê? Escuridão é a ausência da clareza. l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Mas trevas é outra coisa. Mais le sombre, le ténèbre, c'est autre chose. Trevas é outra Le coisa. ténèbre, c'est autre chose. Aleluia. O primeiro dia começou ou não começou? Le premier jour a commencé ou pas? O primeiro dia começou ou não começou? Le premier jour a commencé ou pas? De dia ou de tarde ou de manhã? Le soir ou le matin? Me diga, o dia começa a que hora? Que hora? Que hora? Alors, le jour commence à quelle heure? Ah? Le jour commence à quelle heure? Que hora? Um dia eu estava assistindo Un jour, j'assistais. jogada à noite. Le jour de Perdi das 20 horas. que je n'avais pas suivi à 20 heures. Eu queria acompanhar algo. Je voulais accompagner quelque O chose. jornalista disse, bom dia, caros telespectadores. Le journaliste a dit bonjour, chers téléspectateurs. Na TV não cometeremos. Oh, même sur la télévision, vous commettez cette erreur. Essa hora não lia. Ah, à 7 heures, bonjour. Essa aqui foi suspender. Ah, sinon, ce sera suspendu. Depois nós falamos, ei, Après, je me suis dit deux. ele tem razão. Il a Já passou? Zero. c'est déjà passé de 0 heure. Então é bom dia ou boa noite? C'est bonjour. Bom dia ou boa noite? Bonjour, bonsoir. Há clareza ou não há clareza? Il y a la clarté. Há clareza ou não? Il y avait la clarté au père. Ou pas? É dia ou noite? C'était le jour là. Então o dia começa na escuridão. Mais le jour commence dans le ténèbre. Ah, dans le sombre. Aleluia! Quando Jesus, a luz do mundo, Jésus, la lumière, entra no teu
Sabe que naquele dia não, a senhora não dorme cedo, né? Mais vous savez que A senhora chega 0 hora. en touchant après le Então, de que dia? on entre dans quel jour? O casamento dele que dia? Son mariage est dans quel jour? Chegou ou não chegou? C'est arrivé ou pas? E logo ele vai na conservatória, vão lhe abrir a porta. Après, il va dans A porta está fechada ou aberta? la porte s'est O fermée. dia dele chegou ou não chegou? Ce jour, il Vai chorar, Senhor, me mentiste. Vai chorar. A conservatória está fechada. et le conservateur s'est fermé. Vai chorar ou não? Vocês estão me complicando. Vous me compliquez. O dia dele chegou ou não chegou? Ce jour est arrivé ou pas? Ele foi para o conservatório, a polícia fez o quê? Ele chorou. Il est allé à la conservateur. C'est bien, tu m'as dit. Não vai acontecer nada. Ah non, il n'y a rien qui arrive. Aquele dia que começou na clareza ou na escuridão? Ce jour 25 a commencé dans la clarté ou dans l'obscurité? Irmão em Cristo, servo de Deus, você que tem Jesus, se tens a certeza que não se desviaste, não tenha medo por causa da escuridão que está no teu ministério. Essa escuridão não é de noite, porque a luz do mundo já entrou na sua vida, já está no teu ministério. É questão de tempo. Questão de tempo. Você chegou vai orar por causa da escuridão? Quand arrive ton jour, vous allez peut-être à cause de l'obscurité. Vai orar, Senhor, tira a escuridão, vai orar? Tu vas prier, Seigneur, tire de l'obscurité. Vai fazer o quê? Tu verras quoi? Vai esperar fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Il va te laisser faire quoi? Vai descansar fazendo o quê? Vai esperar como? Fazendo o quê? Mas não entendi. Vous attendez à restaurant quoi? Eu estou falando aqui, o teu dia já chegou. O teu dia já chegou. O teu dia já chegou. Se você tem Jesus, você teme a Deus. Não vê aquela escuridão. Adora-me, me fala, adora-me. Me fala, adora-me na paz
você vê o outro com ouro, Si vous voyez le faux avec de l'argent, não lhe cobiça. ne le convoite pas. Apenas as bênçãos que o Senhor Compte seulement la bénédiction que Dieu t'a donnée. Quando a escuridão conta, quand il y a l'obscurité, compte les bienfaits. Et quand l'obscuridad compte, os ideais que nortearam a nossa luta para começar a igreja de reavivamento, não é isso que nós estamos a ver hoje. les idées que nous avons eues pour commencer notre ministère de revivement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Profeta, esses são os ideais que nós tínhamos. E quando começamos essa obra, Ce sont les idées tinha fato. Il avait des Tínhamos uma visão. On avait seulement une vision. Profeta, vamos trabalhar para não perdermos essa visão. Os nossos filhos não perderem essa visão. Senão nós não Temos que começar a pregar isso. Faça Faça a ser. Se o outro começar a esbanjar, Et si l'autre a commencé à s'ouvrir, a demonstrar, à démontrer, a esbanjar, à démontrer, a ostentar à prouver aquilo que ele está conseguindo no ministério que você ainda não ce conseguiu, qu'ils ont eu dans le ministère que vous n'avez pas o encore. tempo dele já chegou. Son temps est Se ele saiba uma coisa, posso sofrer hoje, posso padecer, mas se a separação, essa escuridão, por si mesma vai, a clareza vai. Aleluia. Canta comigo o terceiro verso desse cântico, sem instrumento, por favor, sem instrumento. Já vamos lá, vamos lá. É uma confissão que nós estamos a fazer. Se você der isso, dê a todo mundo. Ou no verso em português, Il y a une version portugaise et une autre em version. português não seja rápido como cantar com o instrumento, por isso que não quero que com o Je instrumento. ne veux pas que ce soit rapide quand nous allons canter avec les instruments. Je veux que ce soit sans instrument. Tiago, quando apresentamos o Ouvir outros com seus bem. Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os da terra poderá comprar a mansão celeste que vai dar. Quando virem os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderá comprar a mansão celeste que vai dar e sou com teu nome vamos subir, não solo mingilulaya bote, tanga kama pangolima petsie, soluma kusoba na mosolo. vou contar. On ne fait pas les choses pour que vous assistiez. Nous vous demandons que nous chantons ensemble. Contar.